Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, chegando mais uma vez aqui com o programa Palavras da Verdade. Jesus orando pelos seus discípulos, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17, ficou registrada esta oração de Jesus. Nesse programa, você bem sabe que é o foco, o objetivo aqui, estudarmos a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então agradecemos você que está conosco semanalmente. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Fique conosco. Hoje nós estaremos continuando a série de estudos baseado no tema do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025, que está trazendo nesse trimestre o tema Em Defesa da Fé Cristã. Hoje nós falaremos então sobre o Espírito Santo, um tema maravilhoso, você não pode perder. Nos acompanhe, será um tempo de crescimento, de entendimento da palavra de Deus, tendo em vista de que, para nós defendermos a nossa fé, defendermos aquilo que nós acreditamos, nós precisamos entender de fato aquilo no nosso coração e na nossa mente. Conosco o professor Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação aos nossos ouvintes. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, meus irmãos, nossos ouvintes. Mais uma vez, Deus nos dá essa maravilhosa oportunidade de nós poder estar estudando uma parcela da palavra do Senhor e hoje falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? No programa de hoje nós vamos estudar então o tema sobre o Espírito Santo e o tema traz quem é o Espírito Santo. O tema de hoje é uma pergunta e no decorrer deste programa nós estaremos apresentando aqui uma porção da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia Sagrada fala sobre o Espírito Santo. O nosso textuário está na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 17, que na versão NAA diz o seguinte: ora, este Senhor é o Cristo, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A nossa verdade prática nos diz que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. É isso que nós queremos que você que está nos acompanhando entenda a importância de nós nos determos para estudar sobre esse assunto a respeito do Espírito Santo, tendo em vista de que é um assunto de extrema relevância e muitas vezes mal compreendido até no meio evangélico, até no meio pentecostal. Vamos ver no programa de hoje quem é o Espírito Santo e, através desse entendimento, saberemos como defender a nossa fé diante dos ataques dos falsos ensinos. Nossa leitura em classe do tema de hoje, onde traz a base para o estudo que nós teremos aqui, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17 e 26, e o capítulo 16 também de João, versículos 7 a 14, onde Jesus Cristo está falando ali da promessa do Espírito Santo. E é isso que nós vamos compreender aqui, tendo em vista de que essa promessa do Espírito Santo dada por Jesus dá uma indicação de quem é este Espírito, o Espírito Santo. Irmão Jair, um tema de hoje, um tema maravilhoso, que, como eu acabei de falar, ele acaba também tendo algumas complicações, uma falta de compreensão, até no meio pentecostal, mas vale a pena nós entendermos a importância deste assunto, irmão Jair, que nós teremos no programa de hoje. O que nós podemos falar introdutoriamente sobre esse tema, irmão Jair? Nós verificamos a identidade do Espírito Santo, ela está revelada na Bíblia, nas Escrituras, e isso desde os primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, até o final, até o livro de Apocalipse, a identidade do Espírito Santo ela vem revelada. E é um fato que desde os dias apostólicos já se reconhecia o Espírito Santo em igualdade com o Pai, em igualdade com o Filho, e vendo também a divindade absoluta do Espírito Santo revelada de maneira direta nas Escrituras, através dos atributos, através das obras que o Espírito Santo realiza. Nós vemos também
através dos nomes que a Bíblia descreve, que a Bíblia fala, os títulos que o Espírito Santo recebe, tudo isso é revelado nas Escrituras. A questão dos atributos, a questão também dos símbolos que a Bíblia descreve, que o Espírito Santo recebe na Bíblia, e também a personalidade, que o Espírito Santo é uma pessoa que recebe nome, que ela tem vontade, ela tem intelecto, que o Espírito Santo tem vontade, tem intelecto, tem emoção, tudo isso descrito na palavra do Senhor. Então nós vemos que a divindade do Espírito Santo, ela vem de uma maneira direta, e assim nós cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus igual ao Pai e também igual ao Filho. Isso consta na grande comissão que Jesus Cristo deixa aos seus apóstolos em Mateus 28, onde ele diz que ide, portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E com isso nós entendemos e sabemos que o Espírito Santo é da mesma substância, é da mesma essência, da mesma espécie e da mesma glória e o mesmo poder do Pai e do Filho, e por isso ele recebe também o título de Consolador. Então, nós vamos estar vendo nessa lição a necessidade de nós estudar e de conhecer a verdade bíblica sobre quem é o Espírito Santo, porque desde a antiguidade existem heresias sobre essa terceira pessoa, e também na atualidade nós vemos muitos segmentos que tratam a pessoa do Espírito Santo não da forma bíblica, mas sim como uma força, como um agir de Deus, e não como uma pessoa que tem emoção, que tem intelecto, que tem vontade. Então, nessa lição, a palavra para nós importante é: quem é o Espírito Santo? Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí uma introdução do assunto que nós estaremos estudando hoje, bem falado pelo irmão Jair, sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele que é plenamente Deus, e também vamos entender através deste estudo que ele está presente desde a eternidade, atuando desde a criação. Ele atua na redenção e também na santificação da igreja. Só que, como nós vamos ver no programa de hoje, no decorrer da história, infelizmente, alguns ensinos falsos ou umas falsas compreensões sobre este assunto têm se levantado, ou seja, por heresias ou até mesmo distorções, má compreensão, às vezes, do ensino sagrado da palavra de Deus acerca deste assunto. Mas no programa de hoje nós vamos tratar de forma bíblica e também um apanhado histórico relacionado às heresias que surgiram na história, e vamos identificar, acima de tudo, a identidade, os atributos, a obra e também essas interpretações erradas sobre o tema do Espírito Santo. Irmão Jair, quando Jesus foi se despedir dos seus discípulos, lá em João capítulo 14, versículo 16, ele prometeu enviar o Consolador. O texto sagrado vai dizer que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus ali estava indicando o envio, assim que ele ascendesse ao céu, do Espírito Santo, e este com a função de ser consolador. E aí temos um termo original que significa paracleto, e é isso que nós vamos entender logo mais. O fato é, irmão Jair, que nós temos a promessa do Espírito Santo e ele é denominado como Consolador. O que nós podemos entender sobre este assunto, irmão Jair? Então, no capítulo 14 do livro de João, Jesus, então, ele está ensinando os seus discípulos, e a partir do primeiro versículo, Jesus ele está trazendo um conforto aos discípulos, dizendo: não turbe o vosso coração, credes em mim e crede também em Deus. E ele vai mostrar, Jesus mostrando que na casa do Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus dizendo: se eu for, eu virei outra vez. Então, a introdução do capítulo 14 do livro de João, nós vemos aqui Jesus
mostrando, prometendo que ele virá outra vez. E nós vemos o assunto sobre o Espírito Santo nos evangelhos. No evangelho de Lucas, Lucas ele escreve as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, após a sua morte, sua ressurreição. Lucas escreve para que os discípulos permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E no livro de Atos, nós vemos também que Lucas ele continua falando no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus faz essa promessa relembrando tudo o que Deus havia prometido, o que Jesus havia prometido em relação ao Espírito Santo. E nós vemos que o Espírito Santo, esse assunto, ele é discorrido, ele é falado pelo profeta Isaías, pelo profeta Ezequiel, Jeremias também fala sobre a promessa do Espírito Santo, e então ele discorre no Antigo Testamento também. E no Evangelho de João, nós vemos o próprio João Batista, ele falando, enquanto ele está batizando em águas para arrependimento, ele vai estar expressando no Evangelho de João de que após ele viria um que iria batizar no Espírito Santo, e ele está falando de Jesus Cristo. E no próprio Evangelho de João, nós vamos, descrito por João, as palavras que João expressa sobre o Espírito Santo, e falando as palavras de Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele diz assim no capítulo 7, versículo de número 38, crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a água aqui já é um símbolo do Espírito Santo que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, mas o próprio evangelista João ele vai estar explicando essa palavra de Jesus. No versículo seguinte, ele vai dizer: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber, que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus está explicando, João está explicando aqui, que o Espírito Santo era uma promessa que ainda não havia sido dado. Mas Jesus, então, ele continua aqui no capítulo 14 do livro de João, ele continua explicando que o Espírito Santo viria. Então, no capítulo 14, versículo 16, conforme o Alex mencionou, aqui o irmão Alex mencionou, ele vai dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador, então, é uma palavra que nós vamos está demonstrando agora, está explorando para explicar sobre essa palavra Consolador. Nós vemos que Jesus, ele está falando aos seus discípulos que Jesus estava voltando para o Pai, retornando para o seu lugar de glória, lá junto ao Pai, à destra do Pai. Mas que a igreja, ela teria o cuidado de Jesus Cristo, ele continuaria cuidando da sua igreja, e agora sim, pelo seu Espírito Santo, o seu Paracleto, que nós vamos ver, o Paracleto, ele vai significar advogado, que a gente vai ver na sequência. O Espírito Santo viria cuidar, e ele seria alguém como ele, como Jesus Cristo, que teria o mesmo poder. E isso nós vemos na palavra outro. Diz aqui o versículo: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E essa palavra outro, ela quer dizer da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma qualidade, da mesma natureza. Porque no original, a palavra que vem no grego é allos, e ele tem esse significado. E não a forma equivocada como alguns interpretam o Espírito Santo, não como uma pessoa, não como uma pessoa divina, mas sim como uma força ativa, como uma ação de Deus. E
um ensino equivocado até mesmo nos nossos dias pelos testemunhos de Jeová é que utiliza a palavra para outro como sendo héteros, que quer dizer algo de forma diferente, de uma forma diferente. E nós vemos que os dicionários bíblicos, o dicionário Vine, vai estar afirmando que o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. E nesse mesmo dicionário Vine, ele vai estar mostrando o termo héteros, que ele vai explicar outro de tipo diferente. Cristo, ele prometeu enviar outro Consolador, outro como ele, e não outro de uma forma diferente dele, mas outro como ele. Então nós vemos que, primeiro, a questão é sobre o Consolador prometido por Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 16. No capítulo 16, versículo 7, aparece o termo que se refere ao Espírito Santo como o Paracleto. Então nós temos que ler aqui o versículo 7 do capítulo 16 de João, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, mais uma vez dizendo que Jesus ele iria para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então essa palavra agora que aparece aqui, ela tem o significado de paracleto. No dicionário da língua portuguesa, vai se tratar de uma pessoa que defende e protege alguém, essa palavra paracleto. E no termo grego é parakletos, o original, e ele significa assim: defensor, advogado, intercessor, ajudador, auxiliador. Então, o Paracleto é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus Cristo, para ensinar, para fazer os discípulos lembrar de tudo o que Jesus ensinou e também para testificar do Senhor Jesus Cristo. Esse termo Paracleto ele aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento e nos escritos joaninos ele aparece 4 vezes referindo-se ao Espírito Santo. E, além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus Cristo é traduzido por advogado na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículo de número 1. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele é, sim, a terceira pessoa da Trindade, e é Deus igual ao Pai e ao Filho. E nós vamos entender que o Espírito Santo, ele é, aqui nesse tópico, o nosso Consolador, o nosso Auxiliador de todos os momentos da vida. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos o tópico 1 falando sobre o Consolador, a promessa de Jesus acerca do envio do Espírito Santo. Vimos então a definição do termo Consolador, que é a palavra Paracletos, onde significa alguém outro do mesmo tipo, indicando claramente que o Espírito Santo tinha as mesmas características de Jesus, ou seja, ele era Deus e também era uma pessoa. Então, confirmando isso, a partir desse entendimento do que significa o Consolador, que é outro do mesmo tipo, nos confirma que o Espírito Santo não é uma força impessoal, como algumas religiões pensam, mas ele é um ser divino, assim como Jesus também é. Então, nós não podemos achar que o Espírito Santo é uma força que veio substituir a Cristo, mas para tornar a presença de Jesus real e efetiva na vida dos crentes. Quando Jesus promete a presença do Espírito Consolador, o Paracletos, aquele que está ao lado para ajudar, para advogar, para auxiliar, indica dizer que o Espírito Santo faria pelos discípulos de Jesus
aquilo que Jesus havia feito na vida deles enquanto esteve na terra. O Espírito Santo andaria com eles, caminharia com eles lado a lado para ajudá-los, para cumprirem a sua missão e os seus propósitos. Ou seja, o Espírito Santo, ele não é um poder impessoal, mas ele é a continuação da presença viva de Cristo Jesus na igreja. Ele não é uma força abstrata, como alguns pensam, mas ele é uma pessoa que instrui, que testifica de Cristo, conforme o próprio Cristo falou, que convence o homem do pecado. Jesus disse que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que vai guiar os discípulos na verdade. Então, é extremamente importante nós entendermos esta presença do Espírito Santo na igreja e a sua função, a sua missão, aquilo que ele realiza como o Consolador que está atuando na igreja. Você está no programa Palavras da Verdade, então nós estamos estudando hoje sobre o Espírito Santo. E aí é importante nós entendermos que o Espírito Santo ele não apenas revela Cristo, mas também ele vai capacitar os crentes para viverem conforme a vontade do Senhor Jesus. Precisamos entender a presença do Espírito Santo, valorizar ela. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos extinguir o Espírito, não devemos apagar o Espírito. Havia alguns comportamentos da igreja de Tessalônica que fez com que Paulo entendesse que aqueles comportamentos poderiam impedir a ação, a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Então nós precisamos entender, o Espírito Santo é a pessoa da deidade divina, é uma pessoa da Trindade divina que está operando na igreja nos nossos dias. Bom, Jair, tópico 2, nós vamos falar propriamente então da deidade do Espírito Santo, dos seus atributos e também de suas obras, comprovando aquilo que nós ainda vamos ver no programa de hoje, os falsos ensinos que dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ou um ser criado ou apenas um anjo. O que nós podemos falar, irmão Jair, sobre o tópico 2, sobre a deidade, atributos e obras do Espírito Santo, irmão Jair? Eu vejo que é interessante nós aprofundarmos aí o conhecimento sobre o Espírito Santo devido ao título da nossa e o tema da nossa lição. Quem é o Espírito Santo? Então, diante dessa pergunta, nós vamos responder que o Espírito Santo, ele é, segundo as Escrituras, uma pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa, para ser uma pessoa, ela precisa ter personalidade, ela pode ter personalidade própria descritas, e nós vemos que o Espírito Santo ele possui a personalidade única dele, distinta do Pai, distinta do Filho, e da mesma forma, sendo da mesma essência, da mesma substância, em unidade com o Pai, mas demonstrado e aparecendo nas Escrituras em três pessoas distintas. A personalidade do Espírito Santo está presente, então, em toda a Bíblia de maneira abundante e de uma forma inconfundível na crença desde o princípio. A Bíblia vai revelar todos os elementos constitutivos da personalidade de uma pessoa e também desta forma do Espírito Santo, como intelecto, aquele que pensa, aquele que raciocina, aquele que tem a cognição, aquele que ensina, emoção, que se entristece, que se alegra, que tem paixão, que mostra, que demonstra, e também a sua vontade, que executa a sua vontade. O Espírito Santo ele tem a vontade própria, é ele que distribui os dons espirituais, é ele que age no meio da igreja, é ele que guia a igreja. Então são atributos, são características próprias da personalidade do Espírito Santo, que pensa, que tem emoção e que tem vontade, a vontade própria e também a vontade de Deus, agindo em conformidade com a vontade de Deus, assim como Jesus Cristo, ele age em conformidade com o Pai e tem a vontade dele também. Outra prova de que o Espírito Santo da personalidade do Espírito Santo é que ele reage
a certos atos praticados pelos seres humanos. Nós vamos ver o exemplo lá em Atos capítulo 5, versículo 3, em que Pedro ele exorta, ele corrige Ananias na situação que Pedro diz o seguinte: Ananias, que mentiu para o Espírito Santo. Pedro fala: para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Outro exemplo é Estevão, também no livro de Atos, no capítulo de número 7. Estevão vai falar que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Vós resisti ao Espírito Santo. Nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E também os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo, Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele se relaciona com os cristãos de maneira pessoal, pois somente uma pessoa pode agir como o ensinador, como aquele que ensina, aquele que consola, aquele que conforta como consolador, aquele que santifica e que guia o seu povo. Nós vemos a Bíblia falando que o Espírito Santo, ele ensina, ele fala, ele guia em toda a verdade. Nós vemos o Espírito Santo guiando no livro de Atos, os apóstolos, principalmente falar aqui de Paulo, guiando as viagens de Paulo para onde ele ir, onde ele deveria estar se relacionando com reis, com governadores, pregando. Tudo isso o Espírito Santo então guia. O Espírito Santo também é aquele que ama. O Espírito Santo convida as pessoas para a salvação, intercede. E isso nós vemos que ele é Deus e ele é pessoal. Ele não é uma força, não é uma força ativa, impessoal, mas sim, ele tem características e tem personalidade. E a Bíblia demonstra o Espírito Santo também através de símbolos que existem na Bíblia. E esses símbolos apresentados na Bíblia, eles são reflexo das muitas operações que o Espírito Santo tem na palavra e também, de maneira nenhuma, vai comprometer a personalidade e a divindade do Espírito Santo. São símbolos que aparecem na Bíblia do Espírito Santo, que é o fogo, a água, o vento, o óleo e também o símbolo de uma pomba. Nós vemos cada ilustração de forma metafórica aqui sobre o Espírito Santo. Como o fogo o Espírito Santo mostra um papel similar. O fogo, o que ele faz? Ele aquece, ele ilumina e ele se espalha. Nós vemos que na promessa de João Batista, falando que viria outro batizando no Espírito Santo e com fogo, João Batista diz assim: este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, falando de Jesus, porque isso iria se espalhar e que aconteceu no livro de Atos, em que houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e ele se espalhou não somente em Jerusalém, mas ele foi também por toda a Judéia, Samaria e chegou até os confins da terra nas viagens missionárias do apóstolo Paulo no livro de Atos. Então, o simbolismo do fogo, do vento, da água, eles mostram uma linguagem figurada. E a Bíblia também vai atribuir a próprio Deus a linguagem figurada. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. Outro símbolo é a água. A água é indispensável pela vida, ela lava, ela refresca, ela refrigera. E como eu falei anteriormente, está registrado no livro de João, no capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E nós vemos também outro símbolo é o vento, e o vento, comparado ao Espírito Santo, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito. João, capítulo de número 3, versículo de número 8, aqui João falando, Jesus Cristo falando sobre a obra regeneradora, nascer de novo, que o Espírito Santo iria executar e que executa hoje. Outro símbolo também é o óleo ou azeite, que é usado para a luz, para a unção e para o incensário. Nós vemos Jesus Cristo sendo ungido e assim descrito que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. E também em Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Finalmente, nós vemos então o símbolo da pomba como um dos símbolos em que Jesus Cristo é ungido pelo Espírito Santo através dessa visão que João teve. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E a pomba aqui ela representa mansidão, ela representa brandura, simplicidade, pureza, amor, paz e longanimidade. A expressão em forma de uma pomba ou em forma revela que ele desceu sobre Jesus, o Espírito Santo, com uma aparência ou na figura de uma pomba, e não que ele seja uma pomba. Então, na figura, na aparência de uma pomba, mas não que o Espírito Santo seja uma pomba. Ele é, sim, uma pessoa. Então, nós vamos, dito que o Espírito Santo, ele tem personalidade, que ele é uma pessoa, falamos sobre os símbolos, nós vamos ver que também o Espírito Santo, ele possui atributos da divindade e realiza obras de Deus. Nós vamos ver que a deidade de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ou a divindade do Espírito Santo, aparece nas Escrituras, também expressa nos nomes que ele recebe. O título geral que identifica a terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. E esse é um entre tantos outros títulos concedidos a ele nas Escrituras, tal como aparece Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de vida, Consolador e Espírito da verdade. Essa diversidade de nomes e títulos, ela não vai anular a sua singularidade e sua unicidade, ou seja, a sua personalidade. Nós vemos que o Espírito Santo, então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele aparece descrito a deidade, a divindade de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, vou citar 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, em que está escrito assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. Então, aqui falando, o Espírito do Senhor falou por mim, disse o Deus de Israel. No Novo Testamento, a gente vai ver em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Não sabeis? Então, ainda no Novo Testamento, ainda vamos ver em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo de Deus, Espírito de Deus. E nós vemos também a forma em que, alternada do nome, em que aparece o nome de Deus e Espírito Santo nas Escrituras. Nós vemos o exemplo do Espírito Santo na vida de Sansão. Na vida de Sansão, o Espírito Santo é Javé. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Então, lá em Juízes capítulo 15 e versículo 14. Na sequência, nós vamos ler que depois de Sansão ser traído por Dalila, ele
em Juízes capítulo 16, versículo 20, vai dizer que Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, nós vemos primeiro o Espírito do Senhor se apossando de Sansão, e depois que Sansão não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então, aqui a gente vê alternando o Espírito do Senhor e o próprio Senhor no mesmo livro, ou na sequência aqui. Nós vamos ver também que tanto o Espírito de Javé e Javé aqui, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. No Antigo Testamento, que o Espírito do Senhor, fica claro que no Antigo Testamento o Espírito do Senhor é o próprio Deus. E nós vamos ver também que o Espírito Santo possui esses atributos da divindade ou da deidade do Espírito Santo, e ele realiza as mesmas obras que o Pai. Os atributos do Espírito Santo não foram agregados e nem conferidos a ele, mas pertencem a ele naturalmente. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, que vai dizer assim: porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno e também criador. Esses são atributos intransferíveis e absolutos, ou incomunicáveis e absolutos. Ele é o Senhor. E como nós vemos no nosso texto áureo da lição, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que prova também aqui a evidência bíblica da divindade do Espírito Santo são as obras realizadas. Nós vemos isso, que ele gerou Jesus Cristo, está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vemos também a mesma colocação em Mateus capítulo 1, versículo 18, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aí José entra naquela contradição e aparece um anjo do Senhor para José e diz para ele: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Então nós vemos aqui uma obra de criação, uma obra de concepção aqui, de geração pelo Espírito Santo sobre a vida de Jesus Cristo, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele dá a vida eterna também, ele é autor do novo nascimento daquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo foi o que ressuscitou a Jesus Cristo, ele habita nos fiéis, ele dá a vida eterna, ele fala pelos profetas e pelos apóstolos, ele inspirou a inscrição, o Novo Testamento é inspiração, ele é autor da Bíblia, o Novo Testamento, e também toda a Bíblia, ele inspira todos os que escreveram as Escrituras, ele guia o povo, ele santifica o povo, santificação dos fiéis, e então a obra que o Espírito Santo realiza, ela é obra
de Deus. E isso nós podemos ver nesses atributos divinos que são intransferíveis, como a onipresença, a onipotência, a onisciência e também as obras de gerar o Filho de Deus, de dar a vida eterna, de guiar o povo, de ser o Senhor da igreja, de santificar, de ressuscitar Jesus Cristo, e com isso o Espírito Santo demonstra a sua divindade nas Escrituras expressamente. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos o tópico segundo, falando sobre a deidade do Espírito Santo, ou seja, a Bíblia Sagrada apresenta em diversas passagens a evidência de que o Espírito Santo é de fato um ser divino, que ele é Deus. O irmão Jair mencionou o episódio onde Ananias e Safira haviam vendido uma herdade e mentiram na igreja para os apóstolos de que eles haviam vendido por um valor diferente do que eles informaram. E quando eles se apresentaram para o apóstolo Pedro indagou Ananias e perguntou: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Quando ele pergunta isso, quando ele afirma isso, ele está dizendo que quando ele estava pensando em mentir para os apóstolos, ele estava mentindo para o Espírito Santo. Porém, ele não para aí. O apóstolo Pedro continua dizendo: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, claramente, você percebe que a igreja primitiva não tinha problema nenhum em identificar que o Espírito Santo era Deus. Então, claramente, nas palavras do apóstolo Pedro, eles entendiam: o Espírito Santo é Deus. Não ficou nenhuma dúvida com relação a isso nos primórdios da igreja. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro está dizendo que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Consequentemente, isso prova a divindade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar também, texto citado pelo irmão Jair, que, ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mesmo tema, mesmo título dado ao Espírito Santo aqui, é o título de Senhor. Esse título é um título divino, que é dado tanto ao Deus Pai, como ao Filho, e agora também vemos no texto de Paulo, nas palavras de Paulo, afirmando que esse título pode ser dado ao Espírito Santo, chamando ele de Espírito do Senhor. Vemos a divindade de Cristo mencionada pelo irmão Jair na fórmula batismal, onde os discípulos eram para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revelando ali que todas as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilham da mesma essência. Com isso, a gente percebe que negar a divindade do Espírito Santo é a mesma coisa que negar a essência do próprio Deus, tendo em vista de que o Espírito Santo é o próprio Deus agindo no mundo, agindo na vida da igreja, agindo em nosso tempo. Os atributos também do Espírito Santo, bem reforçado aqui pelo irmão Jair, demonstram claramente que os atributos que são atributos divinos da deidade do Pai, também do Filho, é também do Espírito Santo, pois mostra a sua onisciência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que o Espírito de Deus sonda todas as coisas. Vai falar sobre a onipotência de Deus, a onipresença. O salmista, no Salmo 139, no verso 7, diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ou seja, ele está em todos os lugares, pois ele diz no verso 8, se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no abismo a minha cama, eis que ali tu também estás. Mostrando que o Espírito Santo é um ser onipresente. E lá em Hebreus 9,14 reforça a parte da eternidade do Espírito, quando chama ele, o Espírito Santo, sendo o Espírito eterno. O Espírito Santo
não é uma energia, mas ele é um ser divino que age em conformidade com a vontade do Pai e com a vontade do Filho. Então, e todas essas ações do Espírito Santo se manifestam nas obras, tanto no nascimento de Jesus Cristo, na concepção de Jesus, onde o Espírito Santo, o texto de Lucas, irmão Jair, é um texto muito maravilhoso, porque tem ali aspectos da divindade, e é impossível alguém olhar o texto e ainda assim dizer que é apenas uma força da parte de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, vai falar da anunciação do nascimento de Jesus Cristo, quando o anjo vai falar para a mulher, a Maria, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo. E essa manifestação do Espírito Santo sobre ela vai trazer o quê? A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Vemos claramente uma ação poderosa, divina, no ato da concepção de Jesus. E aí você vai ver, já desde o Antigo Testamento, Gênesis 1, 2, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ele estava na criação, ele estava nas profecias dadas aos profetas, quando o apóstolo Pedro vai dizer, na sua segunda carta 1, 21, que ele moveu, ele inspirou os profetas para que profetizassem. O João, capítulo 3, 5, Jesus falando a Nicodemos, vai dizer que quem opera a regeneração no homem, que faz o homem uma nova criatura, nascer de novo, é o Espírito. Tessalonicenses 2:3, 2 Tessalonicenses 2:3 vai falar que ele é o Espírito da santificação. Então, nós negar a virtude do Espírito Santo, negar a deidade do Espírito Santo, negar ele como uma pessoa, é de fato uma tendenciosa negação, uma negação antibíblica, porque o Espírito Santo é a pessoa divina que age com seu poder transformador e que torna Cristo real em nossas vidas e que nos molda conforme a sua imagem, conforme a sua estatura, conforme diz o apóstolo Paulo. Então, tema maravilhoso. Nesse tópico 2, falamos então sobre a deidade do Espírito Santo, seus atributos e também suas obras. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair. Temos o tópico 3, onde nós vamos aqui, de fato, ver algumas falsas heresias. As heresias já são ensinos falsos. Nós vamos ver aqui falsos ensinos. Heresias que colocam-se a discordar disso que nós estamos falando aqui, apresentando o aspecto da divindade do Espírito Santo, de que ele é uma pessoa, de que ele não é um ser criado, que ele não é apenas uma força. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre as antigas heresias e as novas heresias que nós temos no mundo hoje? Podemos iniciar, irmão Alex, falando que no credo niceno, que trouxe a ênfase sobre a Trindade, ele vai falar que cremos em um só Deus, onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vai falar também sobre Jesus Cristo, e um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, e vai aqui estar mostrando uma única substância do Pai. E vai falar nesse credo niceno somente e também no Espírito Santo. Mas, a seguir, houve o credo niceno constantinopolitano, e nesse credo ele vai acrescentar sobre o Espírito Santo, além de estar confirmando o que disse no credo niceno anterior, ele vai dizer: cremos em um só Deus e em um só Senhor Jesus Cristo. E ele acrescenta e no Espírito Santo, e aí dá mais detalhes sobre o Espírito Santo. O Senhor e vivificador, e o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e o que falou por meio dos profetas. Então, nesse credo está colocando aqui o Espírito Santo como aquele que é da mesma substância do Pai, com mais detalhes sobre a mesma substância, o mesmo poder, a mesma essência do Pai e do Filho. E nós vemos assim heresias antigas, que elas vêm acompanhando a história da igreja,
como os arianistas, que consideram o Espírito Santo não como uma pessoa incriada, mas sim como uma criatura que foi criada pelo Filho, por Jesus Cristo. Eles dizem lá que o Filho é o criador do Espírito. Consideram o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho e a pedido do Pai. E isso nós vemos que pelas Escrituras é uma heresia, porque o Espírito Santo ele é coexistente, ele é pré-existente, ele é incriado, ele é único com o Pai e com o Filho em essência, um único Deus. E nós também vemos que outra seita, uma seita lá do Egito, cujo nome vem de Tropos, e eles são os tropicianos, que significa figura, eles fazem uma exegese ou uma interpretação figurada, uma interpretação alegórica das Escrituras, e eles sugerem que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, mas sim um anjo, uma criatura, algo desse tipo. E também outras heresias que vêm negando a doutrina da Trindade e com isso negam o Espírito Santo. Nós vemos que, na atualidade, essas heresias elas se apresentam de forma muito clara no nosso meio, que são através do grupo religioso das Testemunhas de Jeová, aonde eles seguem a linha muito parecida dos arianistas. Os líderes dessa corrente religiosa, desse grupo religioso, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Ou seja, negam que o Espírito Santo é Deus e negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Na literatura deles, eles grafam o nome com letras minúsculas, o nome do Espírito Santo. Por exemplo, na tradução do Novo Mundo, eles substituem Espírito de Deus por força ativa de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso de número 2. E usa a expressão em Atos 2 e 4, e todos ficaram cheios de Espírito Santo, grafado em letra minúscula. E nós vamos ver que a expressão hebraica Elohim, Espírito de Deus, ele aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem de Gênesis 1 e 2 é traduzida por força ativa de Deus. Então nós vemos nos dias de hoje, os Testemunhos de Jeová, eles interpretam o Espírito Santo não como Deus, não entende que há uma pessoa que tem personalidade própria, que tem intelecto, que tem emoção e que tem vontade, e que se alegra, que se entristece e reage, se relaciona com um ser humano nas Escrituras, mas sim como uma força ativa, como como eles escrevem, a força ativa de Deus, e não como uma pessoa. Mas nós vemos também nos nossos dias, mas agora mais no Oriente, nós vamos ver algumas religiões do Oriente, como a religião islâmica, eles têm uma crença estranha até. Os intelectuais dessa religião islâmica, por exemplo, eles se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus Cristo. Lá no Alcorão está escrito sobre Jesus: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Hamad. E isso eles vão atribuir, que esse mensageiro, que eles vão atribuir não é o Espírito Santo, mas sim Maomé. Então eles confundem a palavra Paráclitos, que aparece na Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16, versículo 26, e também no capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7, com a palavra Periklitos. Periklitos, que
que quer dizer renomado ao redor, ilustre. Então eles trazem eles concluem de uma forma equivocada que Maomé é o Consolador prometido por Jesus Cristo. E a resposta bíblica, nós vemos que Jesus Cristo, ele vai dizer que o Consolador é o próprio Espírito Santo, como nós vimos aqui no livro de João, no capítulo 14 e versículo de número 26, que vai estar dizendo assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A promessa do Senhor Jesus Cristo é que o Espírito Santo venha e fique convosco para sempre. Então, que ele é a eternidade. Para sempre trata-se de um ser que não morre. O Espírito Santo, ele é espírito. Ele não tem corpo físico, ele não tem um corpo material, mas ele, sim, ele vive para sempre pelos séculos dos séculos. Ele é incriado, ele é pré-existente e ele também é eterno. Jesus disse também sobre o Consolador, que ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo que o Espírito Santo estará dentro do cristão e também junto com o cristão, conduzindo, guiando. E Jesus continua falando também que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, assim, nós vemos que o Espírito Santo, ele testifica de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos o tópico 3º, então, sobre as heresias antigas e novas. Percebemos aí que, a respeito da pessoa do Espírito Santo, desde os primeiros séculos da Igreja, vem sofrendo com heresias, né? O Espírito Santo, nós percebemos que tem sido, desde o princípio, atacado, então, alvo de distorções, e vemos isso claramente como uma ação do maligno, pois ele sabe que a Igreja, sem o Espírito Santo, ela se enfraquece, ela perde o seu poder, tendo em vista de que quando Jesus prometeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, falou que quando este Espírito viesse, revestiria a Igreja de poder. Então, as heresias sobre o Espírito Santo dos primeiros séculos revelaram, em alguns momentos, falta de clareza teológica e muitas vezes, algumas interpretações tendenciosas, o que levou a muitos erros na interpretação desta base da fé cristã, tendo em vista de que nós acreditamos que o Espírito Santo é aquele que promove na nossa vida os benefícios da redenção que Cristo executou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou a capacidade de nós deixarmos de viver debaixo do domínio do pecado e passarmos a viver uma nova vida. Essa nova vida, ela é gerada pelo Espírito Santo. Então vemos que o Espírito Santo tem uma função extremamente importante no processo da redenção e da salvação. E essas falsas interpretações, esses erros doutrinários, essas heresias, elas afetam as bases da fé cristã. Os arianos, como o irmão Jair mencionou, os tropicianos e também os pneumato-macianos rejeitaram a plena divindade do Espírito Santo e reduziram ele ao quê? A uma criatura, ou a um anjo, ou uma força impessoal, sem capacidade de decisão, sem capacidade de vontade. E nós percebemos claramente, a Bíblia refuta esse tipo de ensinamento, porque o Espírito Santo, ele é
o Espírito que desempenhou um papel nos primórdios da igreja e desempenha até hoje, que é de guiar a igreja, é de conduzir a igreja para o caminho da santidade. E ele pode ser entristecido, ele pode ser rejeitado. Então nós vemos o Espírito Santo como uma pessoa. E Jesus disse que quando este Espírito vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Que Espírito é esse que não é uma pessoa, que é apenas uma força que vai guiar e que vai anunciar aquilo que há de vir? A Bíblia diz, porque não falará de si mesmo. Que força que fala, que força que força impessoal que vai falar, que criatura que tem autonomia para falar em nome de Deus, num papel de redenção. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Se o Espírito fosse apenas uma criatura, não poderia guiar ninguém e também não poderia glorificar a Cristo, porque somente um ser divino poderia realizar estas obras. Todas essas heresias do primeiro século foram corrigidas nos concílios, conforme nós vimos aqui no início do programa, a respeito do concílio de Nicéia, melhor dizendo, no tópico, do início desse tópico, falando sobre o concílio de Nicéia, que refutou esses falsos ensinos. E negar a divindade do Espírito Santo é rejeitar a presença de Deus entre nós, pois ele é o Deus vivo operando na igreja e no coração dos crentes. Nós vimos também acerca das heresias na atualidade. E já vimos aqui, o irmão Jair mencionou, sobre os TJs, né, Testemunhas de Jeová, que tem uma interpretação de que o Espírito é apenas uma força ativa de Deus. E não somente isso, mas também distorcem os textos sagrados a fim de que eles possam concluir acerca daquilo que eles pensam acerca do Espírito Santo. E nós vemos uma decisão equivocadíssima, e a Bíblia diz que da palavra de Deus não se deve acrescentar e nem tirar nenhum tio, e eles absurdamente tratam de interpretar a Bíblia de forma errada. Por exemplo, quando eles mencionam o nome diabo, eles colocam nos seus escritos em maiúsculo. E quando fala do Espírito Santo é em letras minúsculas, indicando que este Espírito de fato não é uma pessoa. Reconhecem o diabo como uma pessoa, reconhecem Jesus como uma pessoa, não reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa. E de todas as suas confusões que eles falam, eles mencionam alguns textos que devem ser entendidos não de forma literal, mas de forma figurada, tendo em vista de que a Bíblia Sagrada, em alguns textos, eles são entendidos de forma figurada. A Bíblia apresenta partes que são literais, partes que trazem uma mensagem, mas na característica figurada. Então, quando o Espírito Santo ele é apresentado como um vento, não significa que ele seja o vento. Quando o Espírito é apresentado como a pomba, não significa que ele é a pomba. Tudo são representações. Então, a tradução do Novo Mundo vem distorcer a palavra de Deus e mudar algumas partes dos textos com o objetivo ali, fazer se confirmar, se considerar correta a sua interpretação. Mas não bastasse isso, irmão Jair, esses erros nós percebemos diversos problemas na atualidade, como quando a gente vai para o meio evangélico, onde tem a teologia da prosperidade, onde trata do Espírito Santo como um agente de bênçãos materiais. Você vê no mundo neopentecostal, daqueles que defendem a teologia da prosperidade, dando comandos ao Espírito Santo para que ele opere bênçãos materiais.
E nós não encontramos na Bíblia o Espírito Santo trabalhando desta forma. Vimos também que temos visto também no neopentecostalismo, onde o Espírito Santo ele é exaltado acima do Pai e do Filho. E isso é um problema, porque não podemos colocar Deus, porque o Espírito Santo numa categoria exclusiva, porque senão caminharíamos para o caminho unicista, assim como muitos, como já estudamos sobre a cristologia, aqueles que colocam Jesus numa categoria e ignoram os outros aspectos das pessoas, das demais pessoas da Trindade. Então, é perigoso quando um crente crê, mas crê de forma errada. E isso se torna, ao invés de muitas vezes ser bênção, acaba sendo prejuízo, porque acabam vivendo no erro, na falta de compreensão da palavra de Deus. E existem outras religiões, outros movimentos que acreditam no Espírito Santo de forma diferente. No islamismo, como o irmão Jair já mencionou, identifica o Espírito Santo como o anjo Gabriel. Quando vai para o espiritismo, é uma força cósmica. O próprio judaísmo vê o Espírito Santo como a Ruach, que é um aspecto da ação divina, mas eles não veem o Espírito Santo como uma personalidade própria, como uma pessoa. E a teologia da prosperidade altera também nos seus movimentos a ação do Espírito Santo apenas a movimentos de vitórias financeiras. Enfim, vários movimentos, várias religiões entendem o Espírito Santo de uma maneira. Mas o verdadeiro mover do Espírito Santo, ele é um mover, uma ação que exalta Cristo, e qualquer manifestação que não faz isso deve ser questionada. Por isso que nós mencionamos aqui a respeito da teologia da prosperidade. O Espírito Santo ele veio para fazer com que o nome de Cristo seja glorificado, o nome de Cristo seja exaltado, e fora isso, quando nós vemos alguma coisa sendo anunciada em nome do Espírito Santo, que não seja essas funções de edificar a igreja, de glorificar a Cristo, de produzir salvação, renovação, regeneração, então nós vemos que esse é um movimento que não é de Deus. A doutrina do Espírito Santo ela é essencial para a nossa fé. Sem o Espírito Santo, a igreja torna-se um corpo sem vida, sem poder e sem direção. O Espírito Santo, como nós podemos ver pela Escritura Sagrada, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa que nós conhecemos da Trindade, com os seus atributos divinos, com as suas obras maravilhosas operadas no Antigo Testamento, operado no Novo e na atualidade, e também o Espírito Santo, ele é um ser que atua na igreja hoje. Irmão Jair, tema de hoje, um tema maravilhoso. Quando nós estudamos na teologia sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, ele é um assunto muito amplo e, obviamente, num tempo do programa que temos aqui, não é possível abordar tudo, mas dá para o nosso ouvinte ter uma percepção, relembrar alguns pontos, entender outros sobre a pessoa do Espírito Santo. O que nós podemos concluir, irmão Jair, sobre o assunto que estudamos hoje? Nesse trimestre, nós estamos, então, estudando em defesa da fé cristã. E nós temos visto que o mandamento da palavra diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Por isso, irmão Alex, é fundamental, é essencial, primordial que cada cristão ele tenha a visão correta sobre a pessoa do Espírito Santo, conforme as Escrituras, conforme revelado na Bíblia. E o que a Bíblia revela, que o Espírito Santo ele é Deus, ele é coeterno com o Pai e com o Filho, da mesma substância, da mesma essência, do mesmo poder, e também que a obra
do Espírito Santo ela é fundamental para a vida cristã. Essas heresias que nós vimos hoje, elas distorcem a natureza e a função do Espírito Santo e elas devem ser rejeitadas, pois elas não negam apenas a verdadeira Trindade Santíssima, mas elas vão enfraquecer, elas tentam enfraquecer a obra transformadora do Espírito Santo na vida de cada um, de cada cristão. Nós precisamos entender corretamente o Espírito Santo e assim buscar um relacionamento, uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, permitindo assim que ele nos guie, que ele nos ensine e nos fortaleça na nossa caminhada até o céu. Muito bem, meus irmãos, no programa de hoje estudamos sobre quem é o Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é Deus Consolador, ele é o Paracleto que está presente na vida de todo cristão, na história da igreja, e qualquer desvio dessa identidade que a Bíblia Sagrada apresenta vai comprometer, então, o cristianismo de fato genuíno, a fé genuína e verdadeira. O Espírito Santo, como vimos aqui, não é uma conjectura ou um conceito teológico abstrato, mas é o próprio Deus atuando, operando, agindo no coração do crente e na missão da igreja aqui na terra. A oração que devemos fazer é que possamos conhecer mais desse Espírito e possamos obedecer Ele e permitir que Ele opere na nossa vida a transformação até que cheguemos à imagem perfeita de Cristo Jesus. Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo hoje? Como está a tua vida com o Espírito? O apóstolo Paulo alertou aos Tessalonicenses para que eles não apagassem o Espírito, para que eles não extinguissem o Espírito Santo, porque a rejeição contínua, deliberada, faz com que o Espírito Santo se aparte, não possa operar, pois, afinal de contas, a manifestação da salvação é por graça, é por misericórdia, mas respeitando o livre-arbítrio de todo aquele que quer ou não quer a salvação e a operação do Espírito Santo. A pergunta é como você está no seu relacionamento com o Espírito Santo hoje. Você tem permitido que ele guie a sua vida no caminho da verdade, na vontade de Deus, nos planos de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Você tem amado esta presença gloriosa? Você tem dado ouvido para ele ao invés de dar ouvidos a outras vozes? Nada mais importante é que nós tenhamos um pleno relacionamento com o Espírito Santo e que possamos permitir que ele opere na nossa vida para que nós possamos ser crentes usados por ele nesse tempo. Esse é o tempo do Espírito Santo atuar para a salvação, para imprimir na humanidade a obra redentora de Jesus Cristo e nos fazer assentar nas regiões celestiais com ele. Nós queremos orar por sua vida neste momento, por sua casa, por sua família. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Que privilégio, Senhor, poder meditar na tua palavra, Senhor, e ver que em tudo o Senhor pensou, nada o Senhor deixou, Senhor, ao acaso. O Senhor deixou, Senhor Jesus, sobre a nossa vida, o teu Espírito Santo, para habitar em nós, habitar na tua igreja, operar nesse tempo, Senhor. Porque o Senhor disse, não vos deixarei órfãos. Nós não nos sentimos só porque sentimos que tu estás conosco. Nós não nos sentimos sozinhos, Senhor, abandonados, porque sabemos que a tua presença é real, é atuante, é transformadora na nossa vida, na vida da tua igreja. Senhor, nós não nos sentimos abandonados porque temos um advogado, pois o Senhor Jesus Cristo, bem como o Espírito Santo, age como nosso advogado na intercessão. Ó Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e pela vida dos nossos amigos que nos acompanham, Senhor. Sobre a vida deles, pedimos a tua bênção, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos para curar, para libertar, para transformar. Abra portas, Senhor Jesus, que precisam ser abertas. Senhor, faça a tua obra neste lar e nesta família, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o irmão Jair que aqui esteve, Senhor, e todos quantos nos acompanharam, em nome de Jesus. Amém
e amém. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Que privilégio nós podemos estar falando sobre essa pessoa tão importante da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, aquele que está conosco, aquele que nos guia, nos ensina, que nos consola e que nos direciona na caminhada até o céu. Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela sua companhia, Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana, e no próximo programa estaremos estudando sobre um tema muito importante, estaremos estudando sobre o pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Você não pode perder um ensino importantíssimo para que nós possamos viver na nossa vida a completa redenção, salvação e purificação a partir do entendimento da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.